operacional, nós vamos colocar também métricas e indicadores de impacto. Acredito que vocês vão gostar muito, muito mesmo das pautas que a gente vai estar colocando aqui no nosso webinar de hoje. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can. A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Boa noite e muito boa noite. Está no ar o meu, seu, nosso webinar aqui do PMI-DF e hoje nós iremos falar sobre gestão de projetos, resultados com propósito social. Meu nome é Júlio Marques, moderador de eventos aqui do PMI-DF. Eu falo da cidade de Unai, Minas Gerais, e eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem, tenho 37 anos, hoje eu estou usando uma camiseta roxa, eu tenho um cabelo castanho escuro, uma barba bem aparadinha e eu queria conhecer um pouco mais sobre vocês, pessoal, sobre onde vocês estão falando, de onde vocês são. A gente tem aqui no chat algumas pessoas que mandaram algumas mensagens. Então aqui o Eric é de Santana de Gertrude, São Paulo, a Leliana é de São Paulo, a Renata é de Brasília, o Denício é de São Paulo, a Ágata do Rio de Janeiro, o Marcelo é de Fortaleza, Jaqueline de Curitiba, Natália de Brasília, né? E tem muitas pessoas novas aqui que eu conheço, né? Que a gente vê aqui no nosso webinar. E estou muito feliz com a participação de vocês, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês gostem bastante mesmo desse tema. Hoje nós iremos falar sobre gestão de projetos, resultados com propósito social. E para começar o nosso PMI, o nosso webinar aqui, eu gostaria de chamar a nossa diretora de eventos, a Renata Mara, para falar um pouco em nome do PMI. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui nesse webinar, né? Mais uma edição do nosso webinar, né? Que está trazendo aí muito conhecimento para todos que participam. Bom, como o Júlio me apresentou, eu sou Renata, estou como diretora de eventos do PMI e hoje estou aqui, né, representando o PMI e é muito bom estar com vocês aqui presente, tá? Vou fazer minha autodescrição. Era para ter feito antes, né? Mas ainda dá tempo. Bom, eu sou morena, tá? Eu sou parda, da cor parda. Eu tô usando um óculos
O meu cabelo, ele é um castanho escuro, é, e eu estou usando uma blusa verde com um colar prata. No fundo aqui tem a logo do PMI, que é a logo que a gente sempre usa para os nossos webinars. Bom, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito legal, né, que o Júlio já passou. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que é um assunto muito importante, né, que é projetos com propósito, eu vou falar para vocês um pouco do PMI, né? O PMI, a gente já passou nosso vídeo institucional, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Nosso objetivo é disseminar as boas práticas de gerenciamento de projetos nas organizações, tanto instituições públicas como privadas. E a gente está sempre envolvidos com eventos, né, voltado para essa área. Então, a gente tem eventos aí, as nossas iniciativas, né, principalmente vou falar um pouco mais da diretoria de eventos, né, nós temos aqui o nosso webinar, que sempre de 15 em 15 dias. Temos também os cafés com projetos, que são eventos que a gente leva, né, as boas práticas dentro das empresas, né, de algumas organizações públicas e privadas. E nós temos também o nosso grande evento anual, né, que é conhecido aí entre os gerentes de projetos, entre a nossa comunidade, como EGP, né? E que agora ele fez um rebrand, né, da marca, e agora nós somos o nosso PMI Summit 2025, e nós estamos aí trabalhando nesse evento, né? Já temos alguns voluntários nele. Agatha, eu estou na parte de programação e conteúdo também, a Agatha também está junto comigo, então é um evento muito importante para o PMI DF. E eu gostaria muito que vocês estivessem com a gente aqui. Vai ser no dia 5 e 6 de novembro. Então, dá tempo de se organizarem, né? Dá tempo de organizar as passagens, quem é de outra cidade. E é um evento muito, muito importante, tá? Para o PMI. E a gente traz palestrantes internacionais, nacionais. E é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, de quem está aqui, da Elisângela Machado também, que é uma querida, né? Estive pessoalmente com ela no CBGPL, então agradecer ela por estar aqui com a gente. E sem mais, eu gostaria de pedir ao Júlio para passar o nosso vídeo do nosso Summit, aí convidar todos vocês. A gente vai colocar o link também aí para as inscrições. Então, quem quiser já aproveita, tá? Nós estamos no primeiro lote e com certeza vai ser um evento muito, muito bom, um evento inesquecível. Com você, Júlio. Boa. Larissa, sobe pra gente o vídeo, por favor. Maravilha, muito obrigado aí pelo vídeo, pessoal. Esse aí é o nosso Summit, né? Nosso antigo EGP, o evento mais importante do ano pra gente. E é um evento onde eu conheci o PMI, pessoal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir conhecer, são muitas palestras. É um evento assim muito, muito incrível mesmo. Participei há 2 anos atrás e super indico a todos que possam também participar presencialmente em Brasília para a gente fazer esse evento um sucesso. Bom, pessoal, eu queria agradecer a cada um que está aqui. Então, muito obrigado a Ana, a Bárbara, o Denilson, o Eric, a Raíssa, a Jaqueline, o Jonatas, a Liliane. A gente agradece também a Lirian, também ao Lohan, Marcelo, Natália, Renato, Rômulo, Tainan, Verônica e também ao William. Pessoal, a gente colocou o link aqui do evento no chat para vocês acompanharem, tá bom?
Vamos seguindo aqui, pessoal, falar um pouco sobre o evento de hoje. Nós iremos falar sobre gestão de projetos, resultados com propósito e falar um pouco sobre como vai ser esse webinar. Então, o intuito desse webinar é exigir um pouco mais de boa vontade, de demanda de gestão rigorosa, em foco de resultados mensuráveis. Nesse webinar, vamos apresentar métodos, ferramentas e estratégias práticas para integrar o propósito e eficiência, garantindo que cada ação gere um valor real para a sociedade. Nós iremos ver sobre integração entre técnicas e propósitos, nós iremos ver sobre gestão estratégica aplicada ao social, iremos ver sobre eficiência operacional em projetos sociais e nós iremos ver também métricas e indicadores de impacto. E para isso, nós convidamos a Elisângela Machado. E eu vou falar um pouco sobre o currículo da nossa querida amiga, que é parceira sempre nossa aqui do PMI. A Elisângela Machado, ela é gerente de projetos sociais, doutora pela Universidade de Brasília, onde atua como pesquisadora, professora e gestora de projeto, consultora em instituições públicas, privadas e de terceiro setor. Realizou conquistas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Organização Internacional para as Migrações e na Childrenhood Brasil. Trabalhou como gerente de projetos de impacto social na luta pela paz no Instituto de Cidadania Empresarial e atualmente no Pacto contra a Fome. Chama ao palco Elisângela Machado. Seja bem-vinda. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos vocês do PMI. Obrigada, Agatha, Renata, mais uma vez pelo convite, mais uma vez por estar aqui com vocês, né? É sempre gratificante poder estar aqui e compartilhar, né, conhecimentos e um pouco da prática que a gente vem operando, né? Nós trabalhamos como gerentes de projetos, geralmente nós estamos muito voltados para dentro, voltados e dedicados aos projetos, muitas vezes é importante termos espaços como esse, onde a gente pode trocar e compartilhar, né? E quero aí agradecer a cada um de vocês que fizeram a inscrição e estão aqui conosco, né, neste momento. Bom, o que que nós temos para hoje, né? Eu preparei aqui muito mais do que uma palestra, mas uma conversa, onde a gente possa ter trocas, onde nós possamos ter insights, né? E onde também a gente possa aprender muito mais com uma forma de fazer gestão de projetos, uma forma de aplicar técnicas que geralmente são destinadas à indústria, à área de informática, ao setor de serviços, à área médica, mas como é que a gente reúne essas técnicas e pode de alguma forma aplicá-las também para obter resultados sociais? E que são resultados sociais? São transformações que geram impacto, e esse impacto a gente quer que seja positivo. Não necessariamente o são, mas o que a gente quer de fato é que ele gere uma transformação que seja benéfica para a sociedade. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e vou começar. O que que é importante de todos nós, né, que estamos aqui saber? Que a qualquer momento vocês podem levantar a mão e parar para perguntar, né? Daí o Júlio vai nos ajudar aí nessa condução, direcionando as falas. A qualquer momento vocês podem colocar perguntas no chat, nós vamos responder também. Outra questão que é muito importante é que vocês tenham em mãos um papel e uma caneta, nós vamos fazer alguns exercícios, ou tem um bloco de notas mesmo virtual no computador, para que a gente possa fazer algumas trocas aqui. Vocês já veem a minha apresentação? Tá tudo ok? Tá? Então vamos começar. Então, qual que é o nosso roteiro aqui hoje? Nós vamos primeiro trabalhar um pouquinho, vamos falar sobre técnica e propósito. Então, como eu associo propósito, né? Não basta apenas ter um sonho, ter uma causa, uma indignação.
Como é que eu somo a essa indignação técnicas que me levem a um resultado? Como é que eu faço gestão estratégica de projetos sociais? Qual é esse percurso que a gente percorre utilizando principalmente de frameworks que nos leva a ter um raciocínio lógico, eu vou chamar de raciocínio lógico mesmo, ou uma coerência lógica que nos leve da indignação, passando pela técnica, a resolução desse problema, a estruturação de como eu vou resolver esse problema social. Depois a gente passa por um momento pensando em eficiência operacional. E aí é que a gente vai estar muito próximo das metodologias de gestão de projetos. Quais são essas metodologias? Quais eu estou aplicando na prática, né? Depois de tudo que nós lemos, estudamos e da evolução dos métodos e técnicas de gestão de projetos, o que que a gente tem aplicado? E por fim, vamos trabalhar, vou mostrar como que a gente chega a alguns indicadores de impacto. Bom, aqui não se tem a intenção de ensinar nada, mas de mostrar uma forma de trabalho. Muitas pessoas colocaram no início que sabem pouco ou que estão no início dessa jornada na gestão de projetos. Então, vou tentar colocar de uma forma mais simplificada para trazer todos nós aqui para essa compreensão, mas se tiver alguma dúvida, fiquem muito à vontade em perguntar, né? Eu vou tentar trazer os termos de uma forma mais popular possível, mas pode ser que alguma coisa nos escape aqui. Bom, aprofundar nos termos que eu vou trazer aqui, nas propostas que eu vou trazer, precisa um pouco mais de estudo. Então, eu vou trazer ao final algumas indicações de referências bibliográficas, mas, como o Júlio já colocou ao final, o próprio PMI-DF, ele tem cursos e tem palestras que aprofundam em alguns temas da gestão de projetos que eu vou colocar aqui de forma muito rápida. Vamos ao primeiro tópico, então? Bom, que a gente vai trabalhar aqui então? Que métodos são esses e ferramentas que, no caso, na minha experiência, eu tenho utilizado para gestão de projetos sociais? E sempre orientada a resultado. Então, a todo momento vocês vão me ouvir falar, sempre orientada a resultados, sempre orientado para um foco, sempre orientado a um propósito. Como é que eu utilizo dados e metodologias? Quais são os principais aprendizados nessa jornada e que hoje a gente pode colocar em práticas e eu quero compartilhar com aqueles que estão aqui ou com aqueles que fazem parte, né, das redes onde eu circulo e que a gente tem trocado muito, né? O objetivo aqui vai ser como que eu alinho, né, essa execução técnica com propósito, amplio resultados com efeitos e transformação para a sociedade. Vamos ao primeiro tópico, então. Técnica e propósito. Como é que eu integro o conhecimento técnico à geração de valor real com impacto positivo? E por que essa inquietação? Porque quando a gente olha para os métodos e técnicas e todos os nossos manuais de gestão de projetos, a gente olha para o próprio PMBOK e todo o repertório que tem ali, todos os ritos que nós temos, todas as práticas que nós temos ali desenvolvidas, parece que é algo muito longe da realidade social. E parece que é algo muito frio. E eu costumo dizer que a primeira questão que você tem não é ter um guia, mas é ter um líder de projetos, um gerente de projetos, um coordenador de projetos, um analista de projetos que tenha sensibilidade. Que tenha sensibilidade para olhar para o social, reconhecer os problemas sociais, identificar qual é a dor que ele vai intervir, qual é o problema que ele vai intervir e saber qual é a melhor técnica a aplicar. E mais um ponto que eu quero trazer aqui, quando a gente traz, eu faço esse convite, essa reflexão. Acho que em 2020, 2019, eu escrevi um artigo que eu falava da questão geracional na gestão de projetos. E ao escrever esse artigo, eu identifiquei o seguinte:
olhando a evolução de quando os métodos e as técnicas de gestão de projetos, elas aparecem, sobretudo quando a gente joga mais luz nos métodos ágeis, é quando a gente tem uma maior juniorização dos postos de trabalho na área de gestão de projetos. E por que eu estou falando isso? Porque se eu sou jovem o bastante para estar há pouco tempo no mercado de trabalho, eu tenho pouca experiência em gerenciar pessoas, processos, resultados. Então, eu preciso de um framework. Eu preciso uma via por onde eu possa caminhar com maior segurança. Então, eu identifiquei ali que a maioria dos métodos eles surgem para dar maior segurança para quem está começando nesse universo de trabalho. E quando eu aplico, e a gente começou a ver isso sistematicamente, quando eu aplico os métodos, qualquer método de gestão de projetos, sem conhecer a realidade social, sem conhecendo um pouco da realidade onde eu vou atuar e do grupo com o qual eu vou trabalhar, a minha chance de invalidar aquele método é muito alta. Por quê? Porque o método ele é generalista, ele cabe em qualquer lugar. O que eu preciso é ter maturidade o bastante, sabedoria o bastante, análise crítica o suficiente para fazer a adaptação desses métodos. E por que eu estou dizendo tudo isso logo nessa introdução? Porque quando a gente vai para a área social, e com tantas mazelas que a gente tem hoje no mundo, e com a sociedade em alta situação de vulnerabilidade hoje, aumentando os índices de pobreza, aumentando as disparidades econômicas, aumentando as desigualdades territoriais, eu preciso olhar para todo esse contexto, olhar para a equipe que eu tenho, olhar para esses frameworks que eu tenho de gestão de projetos e entender qual é que cabe naquele propósito, naquela situação e naquele momento. E eu disse momento, porque naquele momento é aquela solução técnica que você tem. No outro momento, né, num outro delta T, é uma outra solução que você vai ter. Então, essa sensibilidade, nossa, gestores de projetos, que somos muito técnicos, conhecemos todas as metodologias, ela é crucial para qualquer organização social. Eu posso ter a certificação que eu tiver. Quando eu chegar em dada realidade, eu vou precisar mergulhar nela e depois entender qual é o método que eu vou utilizar, independente da certificação que eu tiver. Dito tudo isso, eu coloco aqui, como é que eu agrego valor social que, para que esse valor social, ele realmente, ele mobilize uma transformação, eu preciso ter um propósito muito claro. E muitas vezes a gente chega com uma indignação, com algo que nos move muito, e a gente começa a atuar numa causa. E começa geralmente de uma forma familiar, de uma forma religiosa, de uma forma militante. Não que não seja importante, mas eu preciso avançar um passo a partir dessa indignação. Primeiro é entender qual que é o meu propósito, é transformação social? Qual é a transformação? Qual é o valor que eu quero entregar? Bom, a gente vai falar mais um pouquinho da definição desse propósito no próximo módulo. Mas eu preciso, quando eu associo esse propósito que eu quero promover transformação, eu preciso entender por qual meio. E geralmente a gente faz isso de uma forma muito intuitiva, ou vinha fazendo até então. Desde toda a crise que a gente viveu na pandemia, com tantas pessoas sendo, né, lançadas, né, na desigualdade, na miséria, na pobreza, é, muitas organizações que financiam projetos sociais começaram a perguntar: qual é o projeto? Qual é o objetivo? Qual é o resultado? Como que você vai medir o resultado?
Por que que eu posso depositar o meu recurso, o meu investimento no seu negócio, no seu propósito e não no outro? E isso começou a ser um balizador para as organizações do terceiro setor. Aquelas que tinham melhor definição técnica e que tinham números e dados para mostrar, começaram a ficarem mais creditadas, né, a reunirem maiores qualificações para ter acesso a recursos. Então, houve todo um movimento, e ainda está acontecendo, um maior movimento pela organização e projetização das organizações do terceiro setor. Organização do ponto de vista de gestão, organização do ponto de vista de monitoramento, avaliação, aferição dos resultados nos ambientes onde elas têm atuado. Junto com essa questão técnica, qual é a efetividade? O que de fato a sua organização entrega como proposta de valor para a sociedade? E aí eu quero usar um exemplo, a organização que eu tenho hoje. Parte de uma indignação, parte da quantidade de cestas básicas que precisaram ser distribuídas durante a pandemia e no pós-pandemia muitas pessoas continuarem com fome. Partiu de uma indignação. Qual é o meu propósito? Meu propósito, que partiu de uma pessoa, sua fundadora, foi: eu não quero ver ninguém com fome mais nesse país. Então, eu tenho um propósito, basta só eu ter um propósito? Não. E aí eu vou trazer um outro aprendizado. Quando eu cheguei no doutorado, a minha maior dificuldade era entender qual é o meu estudo. O que é que eu estudo? Olha, eu precisei chegar no doutorado, então eu já tinha passado pela graduação, pela pós-graduação, pelo mestrado, cheguei no doutorado e falei: o que é que eu estudo? E foi um aprendizado para muito tempo depois, né? Faz bastante tempo que eu terminei o doutorado. Que é, se eu sei qual é o meu objeto e qual é o contexto que interfere na existência desse objeto e como ele se dá, se eu sei caracterizar, se eu sei qual é o contexto e se eu sei qual é o tipo de intervenção que eu quero ter, ou o que é que eu quero analisar, eu consigo saber mais facilmente quais são as ferramentas e consigo medir. Isso foi um aprendizado. Mas eu fiquei ali patinando no doutorado mais ou menos 8 meses até chegar em qual era esse objeto. E levei muito esporro dos professores também, né, do meu orientador, até chegar a qual era esse objeto de estudo. E aí, nessa indignação de que tem pessoas com fome, eu preciso entender quais são as causas raízes da fome. Uma pessoa com fome, quais são os efeitos no indivíduo? Uma pessoa com fome, quais são as consequências no sistema onde ela habita? E aí nas políticas públicas, na sociedade. Então, essa imagem aqui é para dizer assim: qual é o meu objeto? Onde é que eu preciso intervir para mudar realidades? Então, análise de contexto, visão sistêmica, bons dados, evidências e teoria, ela é fundamental para quem quer trabalhar com problema social. E olha que no doutorado eu trabalhei com o desenvolvimento de territórios turísticos, ou cidades turísticas, regiões turísticas. E eu queria saber como que a política pública, investimentos de políticas públicas nacionais e internacionais mudavam a realidade em dado território. Mas eu precisei chegar à causa raiz e descobrir que para falar de turismo, de desenvolvimento naquele território, eu tinha que ter uma análise sistêmica de todo aquele ambiente que estava naquele território. Não sei se tem perguntas, Júlio. Eu só vejo aqui sinaizinhos de mensagem chegando. Os slides são muito bons, né? Eu acho que o assunto é um assunto muito bom e está visualmente muito claro. Eu acredito que não tenha perguntas justamente pela condução e também pela forma que você desenvolveu os slides. Está muito bom mesmo. Que bom, Júlio. Mas me avisa se tiver pergunta, tá? Eu só estou vendo Claro. sinaizinhos aqui. Bom,
Como é que eu transformo indignação, então? Eu tenho uma causa, né? Eu tenho uma indignação, eu tenho um propósito que é acabar com a fome. Eu tenho que mirar, eu tenho que ter um foco. E qual foi o foco encontrado? Né? Ousado. 2030, nenhuma pessoa com fome no Brasil, ou seja, 8 milhões de pessoas, né? Eu já estou com metas claras. 2040, toda pessoa bem alimentada no Brasil. Estou falando de 60 milhões de pessoas. Como é que eu conecto isso com o contexto e com outras pautas? Com os ODS. Qual ODS eu miro? O ODS 2, sem fome, né? E consumo de produção responsável. À medida que eu mexo com ações que interferem nesses dois objetivos, o desenvolvimento sustentável, eu acabo também mobilizando outros recursos. Ou seja, o que que eu falei até aqui? Eu preciso entregar um valor social, que é acabar com a fome. Mas o meu propósito precisa ser claro, ele precisa ser medido, mensurado. Porque senão é a causa de uma pessoa só. E encontrar adesões para minha causa vai ficar mais complicado. Encontrar recurso, então, para mobilizar a minha causa fica mais complicado ainda. Nesse sentido, eu queria parar aqui um pouquinho e perguntar para vocês, né? Qual transformação social meu projeto gera? Né? Se eu não tenho um projeto, qual é a transformação social que eu quero gerar? Quais são as práticas de gestão que fortalecem essa transformação? Vamos pensar um pouquinho? Uns 2 minutinhos. Eu gostaria que vocês anotassem aqui no chat, ou quem quiser preferir, pode abrir o microfone para falar aqui com a gente. Bora lá, pessoal. Temos 21 pessoas participando aqui, né? Aqueles que forem menos tímidos podem abrir o microfone, mas os mais tímidos pode mandar aqui no chat que a gente vai estar lendo as respostas de vocês. Então temos aqui duas perguntas, né? Qual transformação social meu projeto gera? E a segunda pergunta é quais práticas de gestão fortalecem essa transformação? E eu gostaria de ouvir pelo menos umas duas respostas aí, pessoal. Temos aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem. Posso falar? Tem alguém que queira falar? Pessoal, vou falar então. Eu estava conversando Por sobre favor. isso hoje, sobre essa questão de transformação social nos projetos. Eu tive um bate-papo bem legal com a Ana hoje de manhã, com a nossa vice-presidente do PMI, e, e a gente comentou justamente sobre isso, como nós do PMI fazemos essa transformação social, né? E a gente ajuda muitas pessoas, porque às vezes os voluntariados eles vêm, alguns em transição de carreira, outros não estão colocados no mercado, outros que têm uma transição de mudança de cidade ou até mesmo de país, que está precisando ali se envolver com a comunidade. E aí a gente gera tanto essa parte do conhecimento, né, que é o que eu vejo, que é uma das transformações que o PMI leva, que gera essa. E aí a gente já está trabalhando com. Aí depois, mais tarde, eu conversei com o Matheus e a gente até estava trabalhando numa questão da gente levar um pouco mais os eventos do PMI para cidades satélites, não ficar focado só ali a gente fala aqui do plano piloto, né? Para justamente a gente cada vez mais abranger mais as pessoas para trazer mais conhecimento, mais informação. E eu acredito muito nessa forma, e eu estou no PMI por isso, porque eu acredito muito nessa transformação. Eu percebo, o pouco tempo que eu estou, já percebo uma transformação muito grande em mim, e eu acho que isso é um propósito, né? Eu vejo que é um propósito social muito legal. É o que eu trago, assim, do PMI para minha vida. Renata, eu acho que eu vou deixar uma recomendação para você e para o Matheus, então, né? Para quem está aqui na live e não sabe que é o Matheus é o presidente do PMI-DR, Isso. esse trabalho junto com a Renata.
uma das demandas que chegam muito para mim são organizações do terceiro setor que estão nas periferias, né? Você sabe que eu morava em Brasília também, pedindo apoio para a escrita de projetos para captação de recursos. E os projetos de captação de recursos, eles são muito intensivos. Qual é o objetivo? Qual é o público? Quais são os Sim, resultados? Quais são os indicadores que você vai perseguir? Qual é o cronograma? E como é que você vai aplicar os recursos? Quando chega no orçamento, é onde a gente mais reprova a análise de projetos para fim de financiamento. Então, se nessas busca de vocês sim, que vão fazer aí nas cidades satélites, fazer oficinas para gestores de organizações do terceiro setor de elaboração de projetos, né? Vocês, eu sei, né? Conheço a equipe de vocês, sei que vocês têm boas pessoas para orientar as organizações. boa ideia, Elisângela. Com certeza eu vou trazer isso para ele. Pô, temos uma pessoa aqui que levantou a mão. Gostaria de passar a palavra aqui pela ordem, pessoal. Passar primeiro ao Lohan. Beleza, tudo bom, gente? Oi, É... Lohan. tudo bom. Então, eu fiquei pensando bastante aqui, né? Qual a transformação social o projeto gera. Hoje eu tô como auxiliar administrativo e gestor de projetos, né? Entre aspas, assim, lá na instituição. É aqui na Ceilândia, em Brasília. Nós somos um abrigo, é o Lar de São José, né? Um abrigo de crianças e adolescentes. Então, nessa transição, assim, sofreram violências, né, na família, diversos tipos de violências. Alguns voltam para a família, outros ficam em adoção, tudo mais. Assim, a gente faz um papel lá para que a família possa se reestruturar, né, para que o jovem que está ali, às vezes que não tem mais família, já vai ficar até os 18 anos e vai ter uma vida autônoma, que a gente chama, trabalha com esse jovem também. Mas eu fiquei pensando assim, eu gostaria até da sua, né, a Elisângela aí, da sua indicação, assim, do que eu posso falar, né? Vamos supor que eu trabalho muito com essa questão de captação de recursos e tal. Eu fiquei muito pensativo aqui, qual a transformação social, né? Porque como é que eu posso falar, assim, que envolve família, envolve o adolescente, envolve a vida futura dele, né? Porque é tanta coisa que a gente faz, mas nunca parei para pensar nesse ponto real, né? O que é, qual a nossa transformação social. E, e você estava falando aí com a Renata, né? Eu estou apto, viu, a receber uma orientação de vocês também aí Ah, né? legal, vamos sim, vamos nos De falando, uma tá? orientação aí, né? E é Lohan, isso. Obrigado, gente. muito boa a sua pergunta, tá? Geralmente, né, você está igual à maioria dos gestores aí de organizações sociais que fazem acolhimento. Qual é a transformação que eu gero, né? O que geralmente eu faço na prática, né? Eu acompanho a organização do dia a dia dela e entendo como transformar modos de fazer em técnica, né? E aí transformo em metodologia e entendo quais são as transformações que ela promove. Tem uma organização, quando eu vim para São Paulo, eu vim para ser diretora numa organização de acolhimento de crianças órfãs e de mães grávidas, né? Meninas mães. E a principal transformação que essa organização gerava, e para eles era uma organização de 27 anos, então já estava bastante claro para eles qual que era a transformação que eles geravam. A dor deles é que eles não tinham a experiência transformada numa metodologia replicável e escalável. A transformação social é restabelecimento de vínculos. Sim, Então, assim, eu não consigo te falar qual é a transformação que você promove. Teria que conhecer mais da sua organização. Então, é um convite para você, né? Quem tem esse olhar de projetização, de transformação de metodologias, né? De experiência em metodologia, que possa estar mais próximo da sua organização para entender.
este papel. Com certeza você causa uma transformação, mas qual é ela e como é que isso está conectado com os principais doadores, tá? Beleza. Não sei se eu te respondi ou se eu plantei uma árvore em você, mas tudo bem. É, não. Não, é bom que deu uma clareada, assim. Tá bom. Obrigado. Natália, Maravilha. Seguindo aqui a ordem aqui, eu gostaria de chamar a Natália. Deixa eu só abrir aqui o áudio. Boa noite. boa Elisângela, noite. realmente está sendo muito bom. Para mim, essa explanação toda. Eu moro aqui em Brasília, eu sou arquiteta, eu atuo com governança corporativa e governança estratégica numa construtora. E para mim, assim, isso é um dos pilares do ESG, né, do ISG, enfim. E eu tenho uma dificuldade ainda muito grande, até mesmo por não ser um tema que eu tenho familiaridade, por isso que me chamou tanta atenção, né, quando eu vi, né, o tema lá no nosso grupo, né, do PMI, de como levar essa transformação social para o canteiro, né, ou para dentro mesmo da construtora, porque a construção civil, ela é um ambiente muito árido em todos os aspectos, né, temos, assim, vai, né, desde da própria contratação das equipes, que normalmente não são profissionais, né, pelo menos o chão de fábrica mesmo, são profissionais em grande vulnerabilidade, e como que a gente consegue, dentro da gestão, né, e aí realmente levar isso para o lado, né, para o meu lugar, que é o lado do back-office corporativo, como que a gente consegue olhar para esse lugar e buscar fazer essa transformação. Eu tenho bastante dificuldade ainda com esse tema, e se a gente tiver como explanar um pouco. O que eu trouxe hoje não é muito voltado para a atuação da empresa, mas sim uma organização que quer fazer projetos. Mas eu Uhum. tenho sim, Natália, eu vou só te dar aqui uma diretriz, aí depois, se você quiser, me chama lá no LinkedIn, a gente marca Ah, para vou te chamar sim, vou te tá chamar, bom? pode deixar. Mas assim, o que a gente tem para empresas é que ela assume uma responsabilidade com seus funcionários, com seus fornecedores e também com a comunidade onde ela atua. Mas ela precisa ter um propósito também. Qual é o propósito daquela organização? Porque mazelas a gente tem um monte, né? Então, principalmente em canteiro de obras, né? E as empresas que eu mais trabalho são as que querem prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente tem toda uma sistemática de trabalho com ferramentas para que, para sensibilizar o CEO da empresa, para sensibilizar a autogestão, para mobilizar funcionários, né, que estão ali na área entre a alta gestão e a operação, ferramentas para a área de ESG trabalhar anualmente, né? Orientações de como combater esse tema na comunidade, orientações de como ele coloca isso nos seus contratos com fornecedores, indicadores de acompanhamento, de monitoramento e de aferição de impacto. Então, eu citei o exemplo aqui da exploração sexual, porque isso está mais vivo para mim, e é um tema que eu trabalho, mas pode ser outro tema, pode ser o combate à fome, a Uhum. começar por uma alimentação, uma remuneração que garanta uma alimentação saudável para o meu colaborador. Ela pode ser de impacto ambiental, né, que é de degradação do meio ambiente, de recuperação de nascentes, de recuperação de áreas de encostas, de recuperação de áreas erodidas. A primeira coisa que a empresa vai precisar descobrir, se ela não tiver, que geralmente tem, é qual é o seu propósito. Geralmente, na construção civil, como é que a gente acaba fazendo? Eu estou falando de construção civil porque daí tá muito associada à área de transportes, né? A gente tem um framework da área de relatórios de impacto que a gente tem que seguir, social, ambiental e quais as formas de mitigação, né? Então fica muito vivo para a gente na área da construção civil o que que a gente tem que fazer. Escolher cenário social, cenário ambiental, qual é a área que a gente vai atuar, está muito no core da empresa. Eu não sei qual que é a sua empresa, mas geralmente
As empresas de construção civil no Brasil, ela é um family office. E a instituição, a fundação do family office, ela já tem a pauta dela. Né? Então, cada família, por exemplo, se a gente pegar o grupo Votorantim, é investimento em empreendedorismo e na contenção do impacto social. Vale trabalhar nas comunidades em volta das suas, das suas áreas de operação. Né? Camargo Corrêa, ela divide um pouquinho, ela tem uma vertente que trabalha prevenção à exploração sexual e outra que trabalha negócios de impacto. A própria vocação do Family Office vai dizer qual é a vocação também da empresa, qual é o impacto que ela quer minimizar, qual é a causa social que ela quer trabalhar. Eu disse rapidinho, porque nós vamos avançar, eu te convido para um café online para a gente. Adoro. Vamos sim. Porque Eu vou te chamar na a palestra não trouxe informações sobre isso, mas eu Tá, posso obrigada. contribuir aí contigo. Foi ótimo, obrigada. A gente tem o Eric aqui no chat, e ele escreveu o seguinte: trabalho com implementação de usinas de biogás que finalizadas têm pegadas negativas de carbono. Então ele compartilha com a gente aqui o que ele trabalha aqui. E Eric, se você quiser ligar o microfone e falar um pouco também, está à disposição, tá bom? Sem microfone? Sem problemas. Então vamos seguir aqui, Rosângela, pode seguir a apresentação. Então vamos lá, daqui a pouquinho eu abro o microfone de novo. A gestão estratégica. Quais são os princípios e fundamentos para orientar esses objetivos social com a execução técnica com foco em resultados? Então vamos trabalhar aqui. Primeiro eu tenho que ter um problema. A gente falou de problema da fome. O Lohan trouxe a questão de abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Natália falou que tem o problema do impacto social da operação dela na área de construção civil. Se não me engano, o Eric trouxe o impacto também negativo das usinas que ele estabelece. Todas têm problemas, né? Porque toda intervenção vai gerar um efeito, e esse efeito muitas vezes é negativo. A questão é como que nós vamos trabalhar para fazer essa mitigação e que vai promover uma transformação. Não vai ficar igual o que era antes. E aí a gente tem várias teorias que vão explicar isso, e que hoje eu não trouxe muita teoria aqui. Então, vamos definir o problema, vamos definir qual é a nossa causa, nosso valor de entrega, vamos definir qual é o problema que eu quero intervir, né? No meu caso, na minha organização atual, é a fome, né? Eu quero que acabe a fome no Brasil. Eu vou definir qual é a ação. E quando eu falo ação, eu estou falando no sentido mais genérico possível. Aqui eu estou falando qual é o tipo de intervenção que eu vou empreender e que vai movimentar para resolver esse problema. Então, pode ser uma solução de tecnologia social. Pode ser de tecnologia, né, no estrito senso da palavra. Pode ser de uma ação de mobilização do setor público. Pode ser na forma de leis que eu preciso implementar. O que vai diferenciar é essa ação resolve ou não resolve o problema. Se ela resolve o problema, ela gera impacto. Então, se as ações que a minha organização empreende hoje, elas forem bastante eficientes, nós vamos chegar em 2030 com o menor número de pessoas em situação de fome, quiçá gerar esse número, zerar esse número. Então, eu vou ter promovido impacto. Mas entre definir um problema e ele ser muito claro, muito redondo e contextualizado, e encontrar a melhor solução e o impacto, encontrar a melhor solução é um dilema. A gente nunca sabe qual é a melhor solução para resolver problemas sociais. Mas, Elise, e evidências e dados? As evidências e dados, elas apontam que aquela solução, naquele contexto, em dada circunstância e com aquela equipe e com os recursos que eu tinha, ela foi exitosa. Eu preciso aplicá-la de novo em outros contextos.
E aí eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, quando eu começo um projeto social grande, em âmbito nacional, eu faço primeiro, e ele é novo, eu faço o primeiro ciclo dele em uma área experimental, ou num estado experimental, ou numa cidade experimental. Depois, no segundo momento, eu faço em dois locais totalmente diferentes. Então, eu estudo, por exemplo, a Copa do Mundo. A gente precisava comprovar uma hipótese que se eventos geravam mais exploração sexual ou menos exploração sexual. Eu precisava testar uma hipótese. Eu já sabia que a metodologia que eu ia implementar, ela ia funcionar, porque eu já tinha implementado em outros lugares, mas eu precisava ter realidades diferentes. Então, o que eu fiz? Eu fiz o estudo no Rio de Janeiro, em Salvador e em Belém. Então, eu tinha uma cidade do Centro-Sul, eu tinha uma cidade do Nordeste do país e uma cidade do Norte do país que não ia receber grande evento. Então, eu podia comparar duas cidades que iam receber grandes eventos com uma cidade que não ia receber grandes eventos. E as três cidades com o mesmo instrumental de ferramentas de políticas públicas, de legislação, de engajamento do terceiro setor e do setor privado. Então, eu peguei ambientes parecidos, mas que iam ter intervenções diferentes para poder comparar. E aí eu comparava o resultado das três para saber se era uma tendência ou não ter exploração sexual durante grandes eventos, né? Então, assim, só para contar para vocês que quando a ação é totalmente nova, a intervenção é totalmente nova, a gente encontra pontos de comparabilidade, realidades diferentes para ver se aquela metodologia vai se comportar da mesma forma em vários locais. Só para contar, esse estudo resultou que não, grandes eventos não geram exploração sexual. Na verdade, o que gera é a não levar crianças para a escola, as crianças não estarem na escola, não estarem em ambientes onde elas são acolhidas, elas ficam mais suscetíveis a sofrerem violências, inclusive dentro da própria casa. Aqui tem um case, como eu já citei um, eu não vou citar de novo, mas o que vai mudar o jogo, e aí eu trouxe só uma metodologia aqui, é você entender se aquela ação ela vai promover mudança e construir uma rota para você ir mensurando e avaliando essa mudança. Ou seja, você tem que ter um monitoramento frequente e de todas as etapas. Para vocês terem ideia, esse CUCA, que são Centros de Cultura, Arte e Esportes em Fortaleza, ele tem como referência um outro projeto muito bem sucedido, que aconteceu na Venezuela, na Colômbia, desculpa, na Colômbia, e que na Colômbia, nos bairros mais violentos em função do tráfico de drogas, né, e da violência armada, esse tipo de intervenção ele reduziu a violência e a entrada de jovens para o tráfico. Então, assim, o governo ele não só combateu os mafiosos do tráfico na Colômbia, ele trabalhou para que mais jovens não entrassem para o tráfico. Então, ele competiu aonde com os traficantes? Ele competiu com recrutamento. Se você recruta jovens para o tráfico, eu vou recrutar jovens para o esporte, para a cultura, para a educação, e vou trabalhar com o processo de desenvolvimento integral desse ser, da família dele e do ambiente onde ele mora, para que ele tenha outra opção a não ser entrar para o tráfico. Se ele entrar para o tráfico, foi uma escolha dele. E tem outras replicações dessa metodologia aqui no Brasil, né? Eu trabalhei na Luta pela Paz, implementando aqui em São Paulo essa organização, e ela trabalha desta forma dentro do Complexo da Maré e aqui em São Paulo, dentro do Savoy, né? Que é um bairro, um complexo de favela bastante violento aqui na cidade, e ela faz toda o que a gente chama de uma teoria da mudança para promover esses jovens ou possibilitar a esses jovens outras saídas que não a do crime.
Aqui só um exemplo de como seria essa teoria da mudança, da gente pensar qual é a ação, qual é o resultado no curto prazo, qual é o resultado no médio prazo, qual é o impacto que isso gera e qual é a visão de futuro que se quer. Vou passar bem assim, né, gente? Quase que narrando o negócio, eu não vou explicar para poder a gente conversar mais. Então, gostaria que vocês pensassem aí um pouquinho, né? Mais 2 minutinhos de pausa. Qual é o problema que você tem? Né? Eu acho que depois desses 2 blocos, eu acho que a gente já consegue pensar com maior clareza em qual o problema social que a gente tem. Qual é a ação que você quer implementar? Qual é o impacto do projeto, né? Qual é o impacto desse projeto que você pode gerar? Pense um pouquinho aí. E, de novo, eu vou abrir para mais 2 pessoas compartilharem aqui o que, o que desenhou. Pessoal, estamos aqui em um ambiente de aprendizagem. Pode abrir o microfone, fazer perguntas, né? Não sejam tímidos, né? A gente está aqui justamente para evoluir, aprender, né? A gente tem aqui a Elisângela justamente para ajudar vocês, tá? Lohan, Natália, vocês que foram da última, vocês querem participar dessa também? Eu fiquei querendo dar oportunidade do pessoal falar, mas já que e ninguém fala. E aí eu fiquei pensando aqui no que você me falou, né? E aí o Lohan entrou, né, e falou dessa necessidade, né? Então, pensando agora, temos um problema, né? Se a gente for pensar, e vamos desenvolver esse projeto que vai causar aí esse impacto, né? A gente poder é, colaborar, né, com essas pessoas que buscam ali fomentos para os projetos, né? Como redigir esses projetos, como causar o impacto, né, para conseguir esses fomentos, né? Então, por exemplo, eu teria esse problema, né, que seria a dificuldade dessas pessoas desenvolver esse projeto, saber início, meio e fim, criar um cronograma, um orçamento, né, conseguir. E a ação poderia ser esse projeto, né? A gente entrar nessas comunidades. E aí eu lembrei de algo que aconteceu. A gente estava no Inova Sebrae, e aí eu tive a oportunidade de conversar com muito microempreendedores e todos eles tinham um pouco essa dor dos projetos. E eu lembrei especificamente de uma senhora que a gente ficou conversando há um tempão, que ela tinha um projeto social de levar, eu não vou me lembrar direito o nome, de pegar meninas carentes e dar um dia de princesa para essas meninas carentes. E aí ela tem várias ações que ela faz, não é só essa, mas essa é uma das. E aí, Lohan falou disso e eu lembrei, falei, cara, é uma ideia muito boa, porque na hora da nossa conversa, ela queria justamente isso, ela queria que tivesse uma ajuda ali para elaborar um projeto, para ela apresentar esse projeto, para ela conseguir apoio do governo, de empresas, né? E aí, você falou isso agora, eu falei, é isso aí. Renata, dá uma olhadinha no Instagram da Luta pela Paz. Eles estão com uma chamada de associações e líderes comunitários, justamente para, aqui em São Paulo, justamente para ensiná-los a a elaborar esses projetos, inclusive com a ajuda de inteligência artificial, eles incluíram. E eles têm uma metodologia muito bacana, né? Porque eu trabalhei lá, não. Inclusive, tá no stories também do meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha, deve estar lá ainda. Mas dá uma olhadinha, a Luta pela Paz faz isso, inclusive eles fazem parcerias para dar esses cursos em comunidades.
porque a metodologia deles é disseminar o aprendizado. Eles fizeram talvez a dor do Lohan, né? Que é, olha, eu faço isso. Eles transformaram o que eles faziam em metodologia, agora eles disseminam para quem pode se inscrever nos cursos que eles dão, tá bom? Pelo Brasil. Acho que vale aí Legal, a vou dar uma dobradinha olhada. também. O Jonatas tinha levantado a mão, quer ligar o microfone? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Elisângela. Obrigado aí pela dedicação aí, o tempo, transmitir o seu conhecimento. Eu queria era fazer uma pergunta. Você mostrou aí a teoria da mudança e tô começando a estudar um pouco sobre o tema ainda. É algo que tenho vontade de migrar para essa área. Eu trabalho hoje só com gerenciamento de projetos mais voltados para a parte de sustentabilidade mais agrícola, mas o que que eu tenho uma dúvida, você explicando aí, eu sei que a teoria da mudança ela não é 100% estática, né? Ela pode mudar ao longo do projeto. É da mesma forma o planejamento que você faz do impacto do projeto? O que você planeja hoje, assim, que a gente está desenhando aqui, desse impacto que vai gerar ao longo do projeto, isso pode mudar completamente o que você definiu como o impacto que você quer causar, porque isso mudaria completamente esse mapa, né? Uhum. Jonatas, muito boa a sua pergunta, né? A teoria da mudança, ela começa mais quando a gente começa a trabalhar projetos sociais, com IUNOS, né? Então, assim, é uma metodologia mais recente, né? Eu acho que deve ter uns 10 anos só. Na verdade, o que a gente trabalhava mesmo era método cascata, era, né, PMI, fazendo análise de impacto, né? Que a gente lembra, não sei se você é dessa época, né? Que a gente fazia aqueles planejamentos exaustivos, assim, diagnóstico, qual é a cenários, quais são as possibilidades de cenários, combinações de cenários, combinações de impacto, né, formas de intervenção. E, né, tinha umas coisas robustas assim, né? A gente terminava de fazer o planejamento, tinha uns compêndios assim de cento e poucas páginas, alguns tinham até 4 volumes. É, a única certeza que a gente tem, foi por isso que nós paramos de fazer projetos assim, se você usar o método tradicional, se você usar o método ágil, se você utilizar teoria da mudança para fazer planejamento de ações, né, para promover impacto, a única certeza que a gente tem, ela vai mudar. Ela só não muda quando é indústria. Produção de chinelo vai ser sempre produção de chinelo. Produção de peças de carro sempre vai ser produção de peças de carro, a menos que você inove alguma coisa na peça. Agora, trabalhar com sociedade, com contextos políticos, sociais e econômicos, a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Então, o que eu tenho trabalhado nos projetos, inclusive já entrando no próximo bloco, é prazos de revisões mais curtos. E para projeto social, e dependendo do tamanho da sua equipe, eu tenho recomendado a cada 3 meses fazer a revisão de todo o plano. E quando a gente fala sobre teoria da mudança, e os técnicos que trabalham, né, os consultores que trabalham com teoria da mudança, eles recomendam a revisão da teoria mudança a cada ano. Ou seja, você faz uma teoria da mudança hoje, daqui a 12 meses você tem que rever ela todinha, porque você vai mudar principalmente a sua forma de intervenção, que é o quê? A ação. Né? Eu não vou me delongar aqui, mas eu poderia trazer vários exemplos para você de projetos que eu trabalhei que a teoria da mudança ela foi mudando. Ela teve que mudar. Outra coisa que acontece muito, a gente faz projetos, por exemplo, grandes editais da Petrobras, grandes editais dos ministérios, de bancos mundiais. Aí demora quase um ano para aprovar, às vezes até 2 anos. E a gente fez toda uma teoria da mudança. Na hora de implementar, Jonatas, a gente muda tudo. E o gestor de projeto, às vezes, tem 30 dias para mudar tudo e fazer prestação de contas. Eu teve um projeto que eu entrei, ele já estava atrasado 6 meses,
Tinha demorado um ano e meio para ele ser aprovado. Quando eu entrei no território, eu tive 40 dias para mudar completamente o projeto. E mudou a teoria da mudança, mudou a forma. 6 meses depois, a gente estava mudando de novo. 2 anos depois, estava mudando de novo. O projeto hoje está no quarto ano de implementação, eles estão mudando o projeto todo de novo. Gente, eu falo muito, né? Mas é isso. Jonathan, não sei se eu te respondi, se eu compliquei sua vida. Perfeitamente. Ficou bem explicado e é bom ver isso quando você traz a sua experiência prática aí, que na teoria a gente vê uma coisa, mas na prática é outra. Ficou muito bem explicado. Eu agradeço, viu, Luizângela? É, Antes de passar para o Lohan, só ler a mensagem do Eric aqui, que ele falou que o projeto está atrasado, coisa rara, hein? Que realmente a maioria dos projetos ele acaba atrasando, né? não, mas Passa a palavra agora ao Lohan. Isso. Então, Elisângela, eu queria só um comentário mesmo que fez refletir um pouco aqui, né, do tem o nosso problema, que eu já comentei aqui, a ação, e já entra um pouco também nessa questão da teoria da mudança que você estava comentando aí, porque a gente acaba ficando muito fechado, paralisado, né? Às vezes o trabalho deixa assim, né, os administrativos e tudo mais. Eu creio que algo que nós deveríamos fazer é sair de onde gente, nós não estou estamos. ouvindo bem o Lohan, vocês estão? Tá cortando um pouquinho, Lohan, a sua fala. Tá bom. Aí, peraí. Vamos tentar de novo? A internet aqui, peraí. Deixa eu só. Desliga a câmera, deixa só no áudio para ver se a internet melhora um pouco. Peraí. Ixi, foi travar também. Enquanto o Eu Lohan vai organizando a internet conseguiu? Eu dele, vou passar para o próximo, Lohan, depois você pode voltar. Tem mais não, tem um só aqui. uma mensagem de texto aqui que a Tayane Jesus colocou aqui. Boa noite. Faço parte da diretoria de projetos sociais do capítulo de São Paulo. Desenvolvimento de projetos com esse intuito de capacitar líderes na OSC e gestão de projetos. Vamos para a quarta edição desse ano. Fico disponível para trocas. Oi, Tainã, também fico à disposição aqui. Como eu sou voluntária no DF, eu posso, no capítulo DF, eu posso me colocar também como voluntária do capítulo de São Paulo, tá bom? Bom, Elisângela, pode seguir. Tá, Lohan, eu abro para você depois. Vamos lá, então. Bom, ficou aqui a reflexão para vocês. Estamos planejando para atividades ou para resultados transformadores? Está coerente? Alguma etapa precisa ser ajustada? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Às vezes a gente só quer correr a maratona, mas a gente não quer chegar ao final da linha, né? Então a gente só está na atividade. Mas o resultado mesmo, que é a medalha, a gente não quer pegar. Então, observe isso nos projetos, né? Nós somos, principalmente a gente que vem da operação, que trabalha com projetos de atendimento, né, comunitário, a gente acaba ficando muito na operação e esquecendo de uma visão mais estratégica, mais orientada à inovação, à solução e para impacto, tá bom? Fica essa reflexão aqui para vocês. Eficiência operacional. Como é que a gente tem utilizado métodos ágeis? Eu, Elisângela, né, ao longo dessa experiência, passando desde os métodos tradicionais até chegar agora aos métodos ágeis, o que que eu fui aprendendo? Primeiro que eu precisava ter agilidade como uma aliada. Mas eu não podia pegar um Scrum, não podia pegar um Kanban, não podia pegar, né, qualquer outra metodologia, né, um Lean, e implementar simplesmente. Não dava. Eu precisava saber que partes dessa ferramenta atende. Porque imagine um Scrum. Scrum a gente fala que
Ah, esqueci o nome, agora foi embora. Mas depois eu volto aqui. Mas eu precisei olhar para essas ferramentas, desses vários métodos, e entender o que deles cabe. E entender outra coisa. Para uma organização como um todo, às vezes não é só um método, eu preciso de mais de um. Para uma área, né, de comunicação, às vezes eu vou precisar do Kanban. Para a área que faz entregas de tecnologia ou que faz entregas de serviços para a comunidade, eu preciso de uma visão no Scrum. Mas o que que eu fui entender também? Que quando a gente olha para gestão, né, quando a gente está olhando para a gestão em si, e que eu estou em estruturas hierarquizadas, nem o Scrum, nem o Kanban, nem o Lean me atendia. Então, eu fui olhar para o Prince2. O que que o Prince2 me ensinou, por exemplo? Ele tem uma estrutura muito bem organizada de tomadas de decisões por nível hierárquico e com foco em entrega. Porque no projeto social, no final do dia, o que que é? É entrega. É a entrega da casa, é a entrega da rede de esgoto, é a entrega da pavimentação, é a entrega da creche, é a entrega da comida. No final é a entrega. Mas eu preciso ter um processo de tomada de decisão ao longo desse processo de fazer uma gestão eficiente. Então, eu busco na agilidade o que que esse método me traz de eficiência, de processos e de ritos. Eu busco para a gestão, uma gestão eficiente, que cada membro de uma equipe sabe qual é o seu papel e sua responsabilidade. Por quê? Porque isso dá celeridade. Quando a gente fala de agilidade, o que dá celeridade é eu saber o que eu tenho para fazer no final do dia. E eu preciso ter processo. Qual é o caminho que eu vou percorrer? Como é que eu sei que eu estou avançando na entrega que eu preciso fazer para a sociedade? É estabelecimento de processo. E aqui eu trago o CIPOC como um exemplo, né, que daí tem caminhos e percursos que você vai observando se você está atingindo. E para alguns casos eu vou ter a tecnologia. E aqui eu trouxe métodos, né, trouxe ferramentas um pouco mais robustas e que têm sido utilizadas pelo terceiro setor, como a Asana para gestão de projetos, o Trello para gestão de projetos na metodologia Kanban, o Monday, que é um pouquinho mais evoluído, que você faz gestão financeira, gestão de equipes, gestão de compras, você faz gestão de relacionamentos por meio de CRM. Então, a junção de técnicas de agilidade com procedimentos de gestão com foco na tomada de decisão, com processos bem estruturados, com começo, meio e fim, a avaliação deles, e o uso de tecnologia, ele vai me dar eficiência. Elis, mas e se eu não tiver um desses, né? Porque esse é um processo mais robusto, mais estruturado. O importante é que você faça o simples. E aí eu quero trazer um exemplo que ficou muito marcante para mim. Eu devia ter posto uma foto aqui para vocês hoje. Fui visitar uma ONG numa comunidade em Fortaleza. E eles trabalham com tudo, eles trabalham com acolhimento de jovens, de adultos, com atividades físicas, com geração de emprego e renda e com combate à fome. Como é que eles fazem a gestão do projeto deles? Eles têm um método casulo. Tá, o que que é o método casulo, Elis? O método casulo deles nada mais é do que o 5W e 2Hs. O que, onde, quando, quem, como. Tá, como é que você avalia que esse processo tá bom? Eles usaram os estágios da largata. Então, primeiro é o casulo, depois a largata, quando está pronto é borboleta. Como é que ele sabe se aquilo tá bom ou se tá ruim, se está atrasado ou não está? Eles usam o estágio de putrefação dos alimentos. Verde, maduro, apodrecido. Fedeu. Fedeu, acabou. Não tem mais jeito, não volta mais atrás. E eles colocam isso no quadro na parede. Gente, isso é gestão de projetos. Eu não precisei de saber nenhum de todos esses métodos. Lógico que a pessoa, ela entende de gestão, entende de projeto, que ela foi lá nos 5Ws e 2Hs, mas eu acho que é aí que está a essência disso que nós fazemos. Como é que nós traduzimos
os nossos vários guias, os nossos vários saberes em recursos simples para as pessoas utilizarem e serem efetivas, eficientes na gestão. E aí eu poderia citar outros N soluções. Estou aqui só para trazer para vocês como pode juntar métodos diferentes com o que tem de melhor de cada um para fazer uma gestão. E isso é o que a gente chama de métodos híbridos, né? Quando a gente reúne ou associa vários. Aqui um pouco do método, eu ia explicar um pouquinho mais essa estrutura de governança, olhando para o Prince2 como exemplo, uma estrutura de avaliação de ciclo de projeto, aí eu acho que isso é muito interessante. O Scrum e o Lean, aplicado à gestão de projetos sociais, aqui na minha figura do lado, para mim aqui do lado direito, então, o processo de Scrum, então, se eu junto Scrum e Lean, eu tenho um ciclo de um projeto, que é quando eu faço o planejamento, que é a ideia quando eu vou fazer, quando eu faço a implementação, quando eu faço a revisão e coleto os aprendizados, e quando eu consigo fazer uma retrospectiva, reformular e começar um ciclo todo de novo. E o que é importante em projeto social? Mais um aprendizado. A gente sempre aprende. Então, o olhar tem que estar atento o tempo todo para aprender nesse processo, usando aí os 4 P's, né, também do Lean, para poder aprender sempre em todos os processos, sempre fazer essas retrospectivas. Um outro aprendizado. O Scrum, por metodologia e por definição, uma sprint ela é de 15 dias, no máximo de 30. No projeto social não pode. Não dá, não rola. Projeto social, uma sprint completa, ela é de 3 a 6 meses no mínimo, em alguns casos até um ano. Vai lá, Júlio. Só parafraseando o Eric aqui, né? O Einstein dizia: não vou parafrasear perfeitamente, né? Se você não consegue explicar algo complicado de uma maneira simples, você não entendeu bem este algo. Parafraseando aí a escrita Super do Eric. concordo, Eric. Essa é a minha filosofia de vida. Se eu não conseguir falar com a grande massa, se eu não conseguir falar com a minha mãe, que é empregada doméstica, e meu pai, que era pintor de paredes, e não explicar o que eu faço, eu não estou falando com quem mais precisa daquilo que eu acredito, né? Então não adiantou nada eu ter estudado tanto se eu não. Eu ia citar um outro exemplo aqui bem bacana, mas assim, eu vou contar porque esse foi muito legal. Estava desenvolvendo um projeto na comunidade quilombola, aí perto de Brasília. E aí, nesse dia, eu fui com a equipe, mas eu não fui só para fazer o trabalho. Aí eu fui fazer a visita num dos quilombos e falei, gente, eu não vou, não vamos a trabalho, nós vamos como turista e vamos ao todo serviço. E aí eu estava dirigindo o carro. Aí a gente contratou um guia, o guia chegou, estava ali, ele sentou, veio comigo no banco do carona. Aí eu falei para ele. Ah, você é guia aqui quanto tempo? E fui perguntando. Eu falei, e as pessoas acampam aqui? Aqui tem camping? Eu perguntei para ele. Camping? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, fixou o olho no painel. Eu perguntei, as pessoas dormem aqui? As pessoas dormem aqui. Eu falei, ah, entendi. Aí daqui a pouquinho ele fez a trilha, daí eu entendi que onde eles pisam e por onde eles vão é onde eles já aprenderam que estão mais firmes as pedras para chegar na cachoeira. Então eu aprendi com a sabedoria dele. Então não adiantou nada tudo aquilo que eu sei de planejamento de trilha de ecoturismo, gente. Não adiantou nada. Eu tinha o conhecimento popular dele mesmo naquele momento. Na volta, ele virou para mim, eu falei, ele falou, eu perguntei para ele, onde eu te deixo? Você me deixa naquele pau de Baru. Eu falei, meu pai amado, eu não sei o que que é Baru e eu não sei o que que é pau. Aí eu virei para ele e falei assim, você me explica onde é? Você me dá mais ou menos a direção, porque eu não sei chegar? Aí ele falou, ah, é ali, assim, assim. Gente, é uma árvore de Baru, de sementinhas, né, de castanha de Baru. Então, assim, gente, o que que adiantou todas as técnicas, todos os métodos, todos os livros que eu li? Se eu chegar numa comunidade que está precisando entender o turismo e desenvolver turismo na localidade dela, e eu não falar a língua dela.
Então, eu aprendi a falar mais simples, não só com essa história, mas pela minha família mesmo e pela minha origem, eu aprendi a falar de uma forma mais simples. Bom, teria mais um exercício prático aqui para a gente pensar. Não sei se mais alguém quer falar, mas eu quero pelo menos deixar um gostinho para vocês do que é o último tópico, que é a avaliação, que é você pensar qual é o desempenho da minha ação. Então, aqui eu coloquei caso de comida, né? Qual é o percentual de doações entregues dentro do prazo? Né? Você vê que é um indicador composto. Tá fora do prazo, tá amarelo, tá vermelho, tá fedendo, se fosse lá na nossa organização, né? Resultado, o que que é resultado? Número de famílias que receberam. Por quê? Porque no final eu quero saber quantas famílias de fato estão recebendo comida. E no final, qual que é o impacto que eu gerei? Quantas pessoas não estão com fome? Então, desempenho, eu quero saber se a minha ação eu realmente estou fazendo, estou avançando. Resultado, se eu estou atingindo o público-alvo, o território, o que eu vim para fazer, o meu objetivo. O impacto é se eu causei transformação. O que que a maioria dos projetos fazem? Quando ele é bom, tem um bom desempenho, ele entrega algum resultado. Às vezes ele só é bom em desempenho, mas resultado mesmo, ou gerar impacto, ele não é. Então, a maior preocupação que a gente tem hoje em gerir projetos sociais, e é isso que os organismos internacionais e organizações financiadoras estão olhando, é se a gente gera resultado e se depois, ao longo de um tempo, se a gente gerou impacto, né? E aí aqui tem uma metodologia, né, de escolher bons indicadores, mas o que eu acho de mais importante aqui é que vocês consigam se perguntar, né? Qual é o real impacto que o projeto que eu tenho ou o projeto que eu quero ter, ele realmente consegue produzir. Eu saberia dizer isso com dados e com clareza? Lohan chegou falando, gente, eu não sei qual é o meu valor. Lohan, você sabe qual é o impacto que você gera hoje? Consegue fazer isso num pitch de 1 minuto? Aí você realmente vai estar avançando aí no seu, na sua proposta de valor. Eu não sei se tem alguma coisa para ler, Júlia, mas eu teria 1 ou 2 minutinhos aqui que eu poderia ouvir as pessoas. Tranquilo. Não, não, só o Eric falou que a mãe dele é vendedora de doces, né? Ele estava comentando aí do texto anterior aí. Mas pode concluir aí, fica tranquilo. Não, eu já concluí, eu queria abrir para 1 ou 2 pessoas se quiserem falar, porque daí eu vou encaminhar para o encerramento. Maravilha. Temos aqui por ordem a Ellen. Ellen Cristina Gomes, pode abrir o microfone. Ellen, se levantar a mão, você gostaria de falar? Oi, oi, Agora foi. oi, gente. Desculpa, não estava conseguindo abrir aqui. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Elisângela, já tive o prazer de trabalhar com ela. Eu estou sem conseguir aqui, eu estou no meio da rua, não estou conseguindo abrir aqui o vídeo, estou num lugar um pouco movimentado, enfim. Mas, oi, Elisângela, eu não sei se você lembra de mim, lá da Faros Educacional, a gente fez um trabalho para a Caixa Econômica de Sustentabilidade. E foi um prazer trabalhar com você. E aí, agora eu estou numa outra empresa, que é o SESC, aqui em Brasília, no SESC DF. E eu estou numa equipe que está organizando o PMO lá no SESC, no SESC, desculpa. E a gente está justamente com todas essas informações assim, em planejamento, né? Como que nos projetos sociais que o SESC desenvolve, a gente vai gerar os resultados, né? Como que a gente vai medir o desempenho das equipes durante os projetos, essa questão de gerar resultados com clareza e qual o impacto que eles provocam nas comunidades, né?
nos lugares onde a gente traz os serviços que o SESC oferece, né? E eu acho que você explanou muito bem, eu anotei bastante coisa e estou muito feliz com a palestra, assim, com esse evento, e aprendi muito, né? Estou num processo de aprendizagem também. Oi, Ellen. De nome assim eu não lembrei, mas agora eu me lembro de você, com um trabalho muito bonito, né, gente? Só para vocês saberem, a Ellen era de Ver se uma eu consigo aqui. organização que fez todo um trabalho de Pronto. formação para a Foi. Caixa Econômica Federal, 100 mil colaboradores, né, Ellen? E eu Isso. fui uma das instrutoras conteudistas desse curso de sustentabilidade para a Caixa, né? Foi um trabalho bem bacana, né? E Ellen, você tem meus contatos? Vamos conversar. Eu estou montando o PMO também do Pacto contra a Fome. Cada PMO é novo e é único, né? Foi outro aprendizado É, que eu tive. Então, e o que eu aprendi muito nesse tempo foi com a generosidade de todos os meus colegas, né? De conversar, de esclarecer dúvidas, de estar à disposição. Então, se você quiser marcar um café virtual, a gente conversa. Você tem meu contato. ótimo. Eu marco sim. É um prazer revê-lo. Prazer. Júlio, temos mais alguma questão que eu vou encaminhar aqui para encerrar? Pessoal, mais alguém gostaria de abrir o microfone e falar um minutinho? Acho que você pode concluir então, Elisângela. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Queria pedir para vocês refletirem aí o que cada um está levando dessa palestra e começar a aplicar, porque não adianta não começar. Dizer que eu fico à disposição também via LinkedIn aí para quem não tem meu contato para esclarecer dúvidas, para marcar um café para trocar. Deixo aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizei para essa palestra aqui, para essa conversa, né, gente? Não é palestra. Então, aqui um artigo meu que eu faço, que eu mostro como eu monto uma rede de indicadores, esse para fazer a avaliação da Copa do Mundo, mas é resumido. Aí, quem quiser, eu mando o estudo completo. Os principais livros e referências para montar a metodologia de gestão de projetos que eu usei no Pacto contra a Fome, né? Então, o PRINCE2 para governança, PMBOK para definição das ações, cronogramas, equipe, os Scrum para pensar nos ritos e nos processos, e o modelo Toyota Lean para pensar nas reviews dos aprendizados. E uma referência aqui de construção de indicadores para gerenciamento de projetos, né? Então, eu acho que fica aqui para quem quiser saber mais, quem quiser estudar mais, mas tem vários cursos e o PMI também oferece aí ao longo do ano que eu deixo aqui para vocês, né? Eu acho que como aprendizados meus e como principais mensagens, né? Que a força dos projetos sociais, ele está na união, ou soma, né? Eu usei muito soma, né? Né? Não sei se vocês viram nos slides introdutórios. Então, tem que ter um propósito claro, né? Um objeto claro, uma gestão técnica eficiente, não precisa ser complexa, mas eficiente, um monitoramento e um aprendizado constante. E eu fico aí à disposição de vocês, né? Se quiserem colocar os links aqui também no chat, fico à disposição de vocês para se conectarem via Instagram, LinkedIn. Muito obrigada a todos vocês. Bom, pessoal, essa foi a Elisângela Machado, né? Nossa palestrante do nosso webinar. Só ler aqui um comentário no chat, né? O Jonatas mandou o seguinte: muito obrigado, Elisângela, por compartilhar seu conhecimento. Foi muito valioso o conteúdo. Aula sensacional. Pessoal, gostaria de dizer que nós colocamos aqui no chat a pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente ter esse feedback de vocês. Então, queria agradecer imensamente aí a Ana, a Bárbara, o Denilson, o Eric, a Ellen, o Jonatas, o Lohan, Luiz Gustavo, Natália, Nelson, Renato, Rômulo, Tainan, William e também o pessoal do PMI, a Larissa, a Ágata e também a Renata.
Pessoal, muito obrigado mesmo a vocês. A gente colocou também no chat aqui as nossas redes sociais do PMI. A gente sempre tem evento, a gente colocou o link do Simpla, então não é só o webinar, também tem o nosso Summit, a gente tem Café com Projeto. Então o PMI-DF tem vários e vários projetos em ação. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado mesmo, Elisângela, pela oportunidade de você estar aqui com a gente. A gente fica muito, muito feliz mesmo. E, né, excelente noite a todos. Aguardo vocês no próximo evento PMI e encerro com a nossa frase gloriosa que coisas boas acontecem com pessoas que se capacitam e também que estão aqui no PMI. Então, excelente noite a todos. Muito obrigado a todos. E a gente conclui aqui com o nosso vídeo, tá bom? Ótima noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Elisângela, eu queria te agradecer pela generosidade que você atendeu ao nosso convite. Foi um sucesso, todo mundo gostou. A gente vai ter a pesquisa de satisfação, mas agradeço demais. E a gente vai se ver com certeza em novos webinários, porque eu vou convidar, hein? Bom, sim, se eu tiver disponibilidade, eu aceito sim, viu? Obrigada pelo convite, adorei, gente, sistematizar um pouquinho e contar uma história, né? Foi mais contar uma história de como eu utilizo aí as ferramentas de gestão de projetos, né? Obrigada por